Tudo bom com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso segundo vídeo do canal Sorte Empreendedor. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre 5 maneiras de planejar e executar as suas tarefas like a boss, beleza? Solta a vinheta. Antes da gente começar, é importante a gente entender por que gestão de tarefa, por que planejar, né, suas tarefas, seus projetos é importante, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que pode acontecer se a gente não fizer isso. Okay? Então vamos para o lado um pouquinho mais negativo. Então, o que acontecia quando eu não fazia gestão das minhas tarefas, quando eu não planejava os meus projetos? Rolava atraso, ok? Então atrasava as entregas, o orçamento que eu passava no projeto era totalmente impreciso, eu acabava fazendo um orçamento abaixo do esperado, o resultado final do projeto não era satisfatório com o que o cliente queria, com o que eu realmente queria, eu acabava fazendo muita coisa que não precisava. E quando eu comecei a fazer, né, o planejamento, a gestão dos meus projetos, eu consegui dar prazos melhores, eu consegui ter uma visão do todo, eu consegui entender o que eu precisava fazer desde o começo até o final, até a entrega do projeto, né? Eu orçava o meu projeto com muito mais eficiência, com muito mais eficácia, e eu consegui entender o que era prioridade e o que não era, o que eu deveria fazer, que gerava valor de fato para mim e para o cliente, e o que não gerava valor para mim e nem para o cliente, o que eu poderia deixar de lado ou deixar para depois. Ok? E para você fazer a gestão dos seus projetos, para você fazer o planejamento dos seus projetos de uma forma bem legal, bem assertiva e dar aí um up na sua carreira, um up na forma como você executa. E a gente separou aqui, né? Obviamente 5 maneiras que você pode fazer o planejamento e execução do seu projeto de forma assertiva. A primeira delas é listar todas as tarefas, que é fazer o famoso backlog. E por que isso é importante? Quando você tem todas as tarefas do projeto listadas, quando você sabe exatamente o que você precisa executar do começo ao fim para que o projeto seja concluído de forma correta, você consegue ter uma visão do todo, você consegue enxergar o projeto como um todo, ok? Isso facilita a gestão e isso permite com que você vá para a técnica número 2, que é priorização de tarefas. Quando você tem a sua lista de tarefas, quando você tem o seu backlog, você consegue classificar as tarefas em nível de prioridade. O que é mais importante de ser feito, né, o que precisa ser feito primeiro e o que não é tão importante de ser feito e você pode deixar para fazer depois, né, o que você nem precisa fazer às vezes. Então, depois que você montou a sua lista, classifica todas as tarefas em nível de prioridade, se é alto, se é médio, se é baixo, para você ir executando durante o projeto que gera mais valor primeiro. Ok? Isso é muito importante. E a terceira técnica que eu tenho para te passar é quebrar tarefas muito grandes, macro tarefas, em tarefas menores, em micro tarefas, ok? Às vezes você tem uma tarefa que é gigantesca, que vai levar muito tempo de ser feita, e você faz o seguinte, quebra ela em tarefas menores. Quais são as tarefas menores lá dentro que você precisa fazer, ok? Para que essa tarefa específica seja concluída. Então, dando um exemplo aqui bem básico, você precisa arrumar a sua casa. Tá? É uma macro tarefa, a casa tem vários cômodos. E como é que você divide isso em tarefas menores? Você arruma um cômodo de cada vez. Então você vai começar arrumando o seu quarto, né? É uma tarefa, uma micro tarefa. Você arrumou seu quarto, você já está pronto para ir para a próxima tarefa, que é o quê? Arrumar a sala. Então, você arrumou a sala, você já está pronto para arrumar a cozinha. E assim sucessivamente. Isso permite que você continue engajado, que você se mantenha, né, motivado para terminar aquela tarefa maior e você se sente mais produtivo, você se sente eficiente, você fica mais eficiente. Porque quando a gente termina uma tarefa, a gente se sente bem, entendeu? A gente já fica na motivação, no gás para ir para a próxima tarefa, ir para a próxima e para a próxima. Então, quebra as tarefas maiores em tarefas menores que vai te ajudar bastante a se manter produtivo e motivado, tá bom? O quarto ponto que eu tenho para te falar é foco. Okay? É muito importante você focar naquilo que você está fazendo e não ficar trocando de tarefas, que é o famoso multitarefa. Isso atrapalha muito a sua produtividade, atrapalha muito a sua eficiência, ok? Te deixa muito mais suscetível a erros, tá? Então você está fazendo uma tarefa que você não terminou ela e de repente você começa a fazer outra tarefa. Você estava no ritmo, você estava no fluxo, ali você estava concentrado naquela tarefa e você de repente quebrou, foi para uma outra tarefa e começou a montar um ritmo de novo. Você perdeu tudo o que você estava fazendo para começar de novo. De repente você parou no meio daquela tarefa e foi para outra tarefa. E o que aconteceu? Você estava em 2 tarefas aqui, você não terminou nenhuma, você já está numa terceira. Ou seja, você não fez nada, porque você não está produtivo, você não está sendo eficiente. Então, foco. Começou essa primeira tarefa, vai nela até o fim. Vai até o fim. Foi para a segunda tarefa, vai até o fim também. Termina ela. para depois ir para a terceira, ok? A não ser que realmente seja uma tarefa extremamente urgente que precisa ser resolvida imediatamente,
faz uma tarefa, termina ela, faz outra tarefa, termina ela e até você terminar, né, até você concluir e alcançar o seu objetivo. E a quinta técnica que eu tenho para te passar é o Pomodoro. Pomodoro significa tomate, para quem não sabe, e é uma técnica incrível de produtividade, é uma técnica incrível de gestão do tempo para você executar suas tarefas de forma extremamente eficiente, ok? E funciona da seguinte forma: você começa a fazer uma tarefa e você tem 30 minutos para fazer ela. Quando esses 30 minutos acabarem, você tem 5 minutos de descanso, ok? Então você para a sua tarefa e vai descansar, porque você está chegando no limite ali do foco, que eles falam. Então você já está começando a se distrair um pouco, a perder o foco naquela tarefa. Você descansa por 5 minutos, levanta, bebe uma água, vai no banheiro, mexe no celular. Quando passar os 5 minutos exatos, você para o que você está fazendo e volta a trabalhar. E você consegue manter, né, concluir esse foco. E aí, qual que é a diferença entre, né, a questão do multitarefas e a questão do Pomodoro? Você está fazendo uma tarefa só. Você não parou depois dos 30 minutos e foi fazer outra coisa. Você parou e voltou para aquela mesma tarefa. Então você continuou, né, naquele ritmo que você estava dentro daquela tarefa, daquela concentração, daquela linha de raciocínio que você já tinha. 30 minutos de Pomodoro, 5 minutos de descanso. 30 minutos de Pomodoro, 5 minutos de descanso, até você concluir essa tarefa. Geralmente ali na quarta tarefa do Pomodoro, eles te dão um descanso maior de 15, 20 minutinhos para você levantar, comer alguma coisa, né? Depois de 2 horas aí de execução, você merece um descanso. Então, recomendo demais o Pomodoro, eu utilizo todos os dias e me ajuda muito na minha produtividade, muito na minha eficiência e na conclusão das minhas tarefas. Beleza, Vitor, legal, são técnicas muito boas. Onde eu vou executar isso? Como é que eu vou fazer a gestão, né? O que eu vou usar para gerir os meus projetos? Para isso a gente separou 3 softwares gratuitos, 3 sisteminhas gratuitos para você fazer a gestão das suas tarefas, controlar a execução, o tempo, tudo que você está fazendo ali, né? O primeiro delas é o Asana. O Asana é um software incrível, é um site incrível para gestão de tarefas, muito completo, né? Tem muita coisa, tem muita funcionalidade legal lá dentro, ok? A gente deixou o link aqui na descrição para você acessar a ferramenta, ok? Das 3 ferramentas, o Asana é que tem mais recursos, mais funcionalidades, ele acaba se tornando um pouquinho mais complexo de mexer para quem está começando, ok? Mas ele realmente tem muita coisa, muitas formas de você organizar o seu projeto, seja em lista, seja Kanban, né, com quadros e colunas, seja com uma timeline, né, um fluxo do tempo ali para você ir organizando suas tarefas de acordo com o tempo, ou seja por calendário. Então tem muito recurso legal, eu recomendo você olhar a ferramenta e entender um pouquinho sobre ela e ver se faz sentido utilizar. A segunda ferramenta que eu tenho para te indicar é o Trello. O Trello é uma ferramenta extremamente famosa, muito utilizada, ok? Tem vários times profissionais aí que utilizam o Trello para fazer gestão das tarefas e dos projetos. Ele é muito simples, ok? Das ferramentas, para mim, ele é a mais simples de se utilizar, principalmente para quem não tem familiaridade com essas ferramentas, ok? Ele é estruturado no modelo do Kanban, então você tem ali uma coluna com vários quadros, com várias tarefas ali dentro e você vai trocando de coluna à medida que você vai concluindo as tarefas. Então, sua tarefa está na coluna a fazer, você migra ela para a coluna fazendo, depois você conclui ali, tarefas concluídas. Então fica bem facinho de gerir, porque o Trello tem uma interface, tem um visual assim bem fácil de mexer, tem muito material gratuito na internet, tanto da Asana quanto do Trello, para você entender, para você se guiar, né, na ferramenta. Ok? O link também está aqui na descrição para você acessar e dar uma olhada, ver se é uma ferramenta que te dá uma sensação bacana para você usar e que você se sente mais familiarizado para utilizar. A terceira ferramenta é o Monday, ok? O Monday é uma ferramenta bem bacana de gestão de projetos. Conheço alguns arquitetos, alguns escritórios de arquitetura, algumas firmas de advocacia também que utilizam o Monday, ok? Para fazer a gestão das tarefas. Ele é meio que um mix ali entre o Trello e o Asana. Ele é bem facinho de mexer, tem muito material gratuito na internet também, todas as ferramentas estão em português, isso facilita bastante aí, né, a gestão, a utilização das ferramentas. E se você quiser saber um pouquinho mais, deixei aqui também o link na descrição para você acessar essa ferramenta e entender como ela funciona. Depois você escolhe uma das 3, né, uma ferramenta que você se sente mais confortável de utilizar e aplica todas essas dicas, todas essas técnicas que eu te passei para fazer gestão de suas tarefas e gestão dos seus projetos. E eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua produtividade, vai te deixar muito mais eficiente e você vai se sentir muito mais confortável nos próximos projetos, nas próximas tarefas que você for executar. Se você gostou do conteúdo, cara, deixa o like, por favor, se inscreve no canal, é muito importante pra gente, o YouTube entende que esse é um conteúdo bacana, que esse é um conteúdo de valor, que está agregando na sua vida, que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, então o seu like é muito importante pra gente e, né, você também pode estar ajudando outra pessoa que precisa desse conteúdo, que está precisando gerir suas tarefas de forma mais eficiente, ok? Então,
Você gostou realmente? Foi um conteúdo legal que agregou valor na sua vida? Poxa, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda bastante. E se você ficou até aqui, eu tenho uma dica bônus, eu tenho uma dica extra para te passar, que são ferramentas para você executar o seu Pomodoro, ok? Eu tenho 2 sites para você executar o Pomodoro, ele não te pede informação nenhuma, você entra no site e já pode criar o seu cronômetro e começar a utilizar o Pomodoro. Os links estão aqui na descrição, que é o Pomodoro Tracker e o Pomo Focus, ok? Uma está em português e uma está em inglês, eu vou especificar qual das duas está em qual linguagem, ok? E se você quiser utilizar qualquer um desses aplicativos, seja do Pomodoro, seja dos gestores de tarefas, Asana, Trello e Monday, os aplicativos deles nas lojas são gratuitos. Todos eles, tanto da loja da Apple quanto na loja do Android, ok? Os aplicativos são gratuitos, é só digitar o nome dos aplicativos que você acha, ou se você quiser um aplicativo de Pomodoro, é só digitar Pomodoro nas lojas que você também acha vários aplicativos gratuitos para te ajudar, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui, eu te vejo na semana que vem. Um abraço!